Olha, Wellington, na verdade, nós estamos numa semana histórica. Na semana que o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, passa os ativos do seu futebol para a SAF e vende 70% das ações da SAF para a 777 Partners. Isso será concluído até o final dessa semana. Então, o que nós podemos dizer, enfim, até a sexta-feira dessa semana, nós teremos um novo controlador do futebol do Vasco, que é a 777 Partners. O Vasco da Gama permanece como um sócio relevante, com 30% do capital, com a responsabilidade de manter as tradições, de manter todo o arcabouço vascaíno e de exigir da 777 o que foi o propósito da criação da SAF. Investimentos no futebol para que o Vasco volte a ser competitivo, para que o Vasco da Gama possa, já a partir do ano que vem, voltar a disputar títulos a nível nacional e depois, na sequência, a nível internacional, Wellington. Nessa entrevista coletiva de amanhã, no CT Moacir Barbosa, o que o dono da 777 vai falar? Olha, eu não sei o que ele vai falar, a gente tem que aguardar amanhã, né, Wellington? Também está curioso? Pois é, eu também estou curioso, mas evidentemente ele vai mostrar aos vascaínos o planejamento da 777, ele vai mostrar o compromisso da 777 para com o Vasco e nós estamos muito orgulhosos dos nossos parceiros, Wellington. A 777 é uma empresa internacional com bilhões de dólares em ativos, que investe em vários segmentos da economia e também na área de esporte, lazer e entretenimento. Eles têm um conjunto de empresas nessa área que já colocaram à disposição do Vasco da Gama e estão criando um grupo de futebol para rivalizar com o City Group. Contrataram o Don Dransfield, que também está aqui no Brasil, que vai chefiar essa operação da 777 do grupo de futebol e certamente o Vasco da Gama é a nau capitânia, é o carro-chefe desse grupo e nós temos todas as garantias que nós vamos ser a prioridade e que os recursos vão chegar e nós vamos virar a página de 20 anos de dificuldades e falta de capacidade de investimento no futebol do Vasco. Muito torcedor vascaíno me pergunta, Wellington, o que a 77 vai fazer com o Vasco da Gama? A última vez que eles estiveram no Maracanã e viram Vasco e Flamengo, eles prometeram que aquele seria o último Flamengo e Vasco com o Vasco inferior, numa inferioridade técnica, de poder de investimento, e o torcedor está acreditando muito nisso. É esse o compromisso que você ainda há pouco se referiu, Osório. É isso mesmo, Wellington. E você que acompanha o canal do Wellington Campos, você estará amanhã na coletiva, Se Wellington. Deus quiser. E você vai poder fazer essa pergunta ao vivo lá para o Josh. O compromisso deles é... Qual que é a expressão correta? A expressão correta em como assim, Wellington? Do nome do moço lá. O nome dele é Joshua Wander, tá? Joshua. Só que o apelido de Joshua é Josh. Então todo mundo chama ele de Josh Wander. Tá, é porque o torcedor tem que aprender o nome do novo É o comandante. popular Josh. Josh, falei certo? Falou certo, perfeito, Tá bom, Wellington. tá bom. Mas então, amanhã a gente tem que confirmar isso. Porque o torcedor tá vendo o Botafogo pegar vários jogadores e levar para a Bélgica, né? Levou o Erisson, levou aí o Oyama e o Vasco vai servir de base para outros clubes? Não, talvez o Vasco seja a ponta... não... Falar em pirâmide aqui da cadeia. A ponta desse iceberg, vamos dizer assim, em termos de futebol. Ele é a joia da coroa de todos os produtos que a 777 tem. É isso? Olha, no nosso contrato está muito claro. O Vasco é o flagship, que falam em inglês, que é a nau capitânia, o carro-chefe desse grupo de futebol. E o acordo do Vasco com a 777 versa exatamente para isso. Para isso, o Vasco precisa, para que essa parceria dê certo, voltar a conquistar títulos. A 777 será bem sucedida se o futebol do Vasco voltar a ser bem sucedido, vitorioso e campeão. Nós não temos um parceiro que está buscando uma plataforma de exportação. Ao contrário, nós temos um parceiro que vê no Vasco da Gama um potencial de se tornar um gigante mundial. E eles vão colocar à disposição do clube todas as suas empresas, toda a sua musculatura, todo o seu conhecimento, para que o Vasco possa sair na frente desse processo inexorável de internacionalização do futebol brasileiro. Acho que nós entramos nesse novo mundo da profissionalização total, da abertura para o exterior no momento certo. Vamos estar no pelotão de frente desse movimento que é inexorável. Wellington, você sabe que a Liga está chegando, ou seja, esse processo de internacionalização do futebol brasileiro, ele é fundamental
fundamental e com esse nível de parceria o Vasco vai estar no pelotão da frente, isso é muito importante para nós. Hoje é 31 de agosto. Agosto é mês do aniversário do Vasco e aniversário de 1 ano da SAF. E semana passada eu fiz uma bacana entrevista com o doutor Carlos Portinho, que é advogado e senador da República, foi o relator da lei da SAF, e ele dizia o seguinte: Wellington, que o Vasco está fazendo, o Cruzeiro, o Botafogo, já são 23 times com SAF no Brasil, mas esses 3 não precisa explicar quem são, né? E que o Vasco está fazendo, ele falou assim: Wellington, vê quais as grandes empresas do Brasil valem hoje 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é o que está sendo investido no Vasco da Gama. Ele me chamou a atenção para isso. É verdade, o senador tem toda a razão. Aliás, eu acho que todos nós do futebol temos que agradecer o senador Carlos Portinho, ao Congresso Nacional, pela aprovação da lei da SAF. É uma lei moderna que dá segurança jurídica ao investidor e também protege o interesse dos clubes e de suas torcidas. Então, uma lei equilibrada e que já deu certo. A realidade é que ela já deu certo e a prova é que SAFs estão acontecendo em grandes marcas do futebol brasileiro, que são as pioneiras. Eu não tenho nenhuma dúvida, Wellington, que outras SAFs virão aqui no Brasil. Esse é um processo inexorável. Já temos o Atlético Mineiro discutindo uma possibilidade de SAF nas características do Atlético Mineiro, o Bahia está discutindo. O Fluminense? O Fluminense está começando a pensar nisso. E ele até me falou, te interrompi de novo, o Wellington, o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, ele pode fazer a SAF dele e vender 49% das ações, ficar com 51% e vai encher a burra de dinheiro. Exatamente. E a gente tem que lembrar o seguinte, Wellington, dos 30 maiores clubes do mundo, dos 30 maiores clubes do mundo, 28 são clube-empresa. Então esse é um modelo que já é uma realidade no mundo. Dos 30 maiores clubes do mundo, 28 são clubes-empresa. Os únicos que ainda não são clube-empresa dos 30 maiores são o Real Madrid e o Barcelona. Todos os ingleses, todos os franceses, todos os grandes italianos já são clube-empresa. E aqui no Brasil, esse é o processo que está chegando e é muito importante que o Vasco esteja bem posicionado nesse processo. Nós estamos largando na frente num processo que é inovador. Mais uma vez o Vasco inova, mais uma vez o Vasco é pioneiro, mais uma vez o Vasco mostra o caminho. Nós acreditamos que esse é um processo inexorável para o futebol brasileiro e estamos satisfeitos de termos um parceiro grande. Uma coisa importante, Wellington, que talvez o torcedor não saiba: a lei da SAF, ela exige que o investidor ele só pode investir pesado em um único clube. Ele não pode ter 2 clubes no Brasil, ele pode ter uma participação. Sabia disso. Ele pode ter, por exemplo, a 777, pode investir no segundo clube do Brasil, mas ele vai ter que ter uma participação minoritária e não vai ter direito a voto, ou seja, para não haver um acordo entre clubes dentro do Brasil. Então, arranjar resultado. Arranjar resultado. Então sai na frente, quem está saindo na frente pega os maiores. Por isso que nós estamos satisfeitos de termos largado com a 777, que é um grupo bilionário no exterior, que está formando um grupo de futebol que vai rivalizar com o Grupo City, e é esse grupo, com musculatura, com massa crítica, com bala na agulha, que vai voltar a fazer o Vasco competitivo através de investimentos no futebol profissional. E é legal você falar, porque você tem muito conhecimento. O Grupo City é o que tem times lá na Inglaterra, já tem aqui na América do Sul, tem nos Estados Unidos e na Ásia. E a 777 quer rivalizar, é bom colocar. Então, o Vasco da Gama pode ser daqui a pouco o time que vai bater de frente com o Manchester City, por que não? Claro que sim, óbvio que sim. Essa é a nossa expectativa. Esse é um processo de longo prazo, um processo de crescimento, e o Vasco da Gama tem massa crítica para isso. A 777 queria no Brasil um gigante do futebol brasileiro. Ela teve oportunidade de discutir com outros clubes. Dos gigantes do futebol brasileiro, temos 5 gigantes nacionais no Brasil. O Vasco da Gama, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Esses são as 5 marcas nacionais com torcedores em todo o Brasil. O top 5 do Brasil são esses clubes. E a 777 queria um clube dessa envergadura e encontrou no Vasco a oportunidade de tocar esse projeto. Porque para o tamanho da ambição da 777, que é a nossa ambição, ela só poderia realizar essa ambição com um gigante como o Vasco da Gama. Um clube intermediário não daria a capacidade de arranque, de empuxe, de crescimento que a 777 busca no seu conjunto de clubes. Por isso, o Vasco da Gama foi escolhido e para o Vasco foi bom para todo mundo.
bom para o clube, porque o clube quer vitórias, o clube quer volta a títulos, e foi bom para ela porque nós temos o Wellington. Ninguém pode ter dúvidas disso. O Vasco da Gama hoje talvez seja o maior potencial não realizado do futebol mundial. Se você comparar onde o Vasco está hoje, nessa draga que nós estamos vivendo, com o nível de receita que o Vasco tem hoje, perto do potencial do Vasco, top 5 Brasil, torcida nacional, com a mais linda história do futebol, ninguém tem uma diferença tão grande. A possibilidade de crescimento ela é gigantesca. E é nisso que a 777 está investindo. Isso só vai acontecer se nós voltarmos a ter equipes fortes e competitivas e voltarmos a ganhar, pois esse é o destino do Vasco. Porque torcedor que apoia, que colabora, é esse aqui. Vamos fazer São Januário, fizeram isso aqui. Vamos fazer a estátua do Roberto Dinamite, tá do outro lado. Alô, Bob, saúde, meu ídolo. Saúde. E vamos fazer o CT, fizeram o CT. Vamos fazer o outro CT, fizeram o outro CT. O Flamengo campeão da Libertadores, campeão do Brasil. O Vasco arrumou 186 mil sócios torcedores, ficou entre os 4, 5 maiores times com sócios torcedores do mundo. Então, amigo, os americanos rasgar dólar não é com eles, não. Eles vêm aqui é para ganhar títulos, é para buscar grandes coisas. Tenho mais 2 perguntas para a gente fechar. São Januário vai ser alugado para 777, sim, independente da obra, da modernização que a gente quer fazer aqui. Eu já estou falando igual o dirigente do Vasco, a gente, viu? Eu botei na... Mas você é do Vasco, Wellington. Eu já botei na primeira pessoa do plural. Mas olha, você convive aqui com o Vasco há tanto tempo, e eu sei que você se apaixona. Você se apaixona e você torce para o Vasco dar certo. Todos nós torcemos para o Vasco dar certo, e obviamente que São Januário faz parte desse processo. Está lá a frase do Ciro Aranha: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. É verdade. Essas são as coisas do Vasco. O Vasco é único, porque o Vasco não é apenas um time de futebol. Nós somos muito mais do que isso. O Vasco representa um ideal. O Vasco representa a luta contra as injustiças. O Vasco representa a rebeldia contra as elites estabelecidas. Foi destaque no seminário de racismo. Foi destaque no seminário de racismo da CBF. O único clube do Brasil a apresentar uma proposta concreta, corajosa, inovadora para combater o racismo. Tudo isso faz parte da aura, da lenda do Vasco da Gama. E obviamente que São Januário está no centro desse processo. Nós hoje temos um estádio para 22 mil pessoas, que está muito pequeno para o Vasco, mesmo na Série B. Todos os jogos em São Januário, os ingressos são vendidos em poucas horas e os sócios do Vasco não conseguem mais acompanhar o Vasco da Gama. Nós temos 70 mil sócios, só temos 22 mil lugares, nós temos 2/3 de nossos sócios sem conseguir vir ao estádio. Então, o aumento da capacidade de São Januário, a reforma e a ampliação, tem que ser uma prioridade do clube. O estádio permanece com o Clube de Regatas Vasco da Gama alugado ao Vasco da Gama SAF. E o Vasco da Gama, junto com a Prefeitura do Rio, tem uma conversa importante em andamento com o prefeito Eduardo Paes, está buscando alternativas através do mecanismo chamado de direito de construção, ou seja, uma permissão, direito de uso de construção, viabilizar os recursos na iniciativa privada, importante que isso fique claro, para reformar e ampliar São Januário. Passada esse tour de force da SAF, todo esse esforço que foi empreendido na conclusão do negócio, agora o clube voltará os seus olhos para São Januário, ampliação de São Januário e, obviamente, uma missão muito importante que ele tem, que é o desenvolvimento dos esportes olímpicos, dos esportes paralímpicos e a manutenção da sua história e do seu legado. Temos uma vida longa, muito bonita e importante para o nosso lendário Clube de Regatas Vasco da Gama diante de nós. O Vasco não acabou. O Vasco é uma coisa só. É importante que fique claro, Wellington. O Vasco é uma coisa só. A partir do final dessa semana, o Vasco vai ter 2 CNPJs, 2 personalidades jurídicas. Uma cuidando do futebol, que é o Vasco da Gama SAF, controlado pela 777, mas com o clube sócio, e o outro, o Clube de Regatas Vasco da Gama, proprietário do seu patrimônio e com a responsabilidade de investir nos esportes olímpicos e paralímpicos. Nós temos muito orgulho do papel do Vasco nos esportes olímpicos e paralímpicos. Temos o orgulho do Vasco da Gama ser, entre os clubes de futebol, aquele que mais tem medalhas olímpicas e paralímpicas ao longo da sua história, desde Ademar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil, até as medalhas conquistadas agora em Tóquio no ano de 2020. Que legal.
a capacidade 45 mil, 43 mil? O projeto que nós temos em mão é 43 mil, que é uma capacidade de público que autoriza e permite todas as competições internacionais, inclusive final de Libertadores. Teve gente falando que com a SAF o sócio do Vasco vai ter que pagar ingresso, não vai ter mais aquela prioridade no ingresso, não vai ter desconto no ingresso. Isso é verdade? Olha, o sócio do Vasco já paga ingresso, né? Eu sou sócio do Vasco, sempre paguei ingresso, todos os sócios do Vasco pagam ingresso. O sócio estatutário, nós vamos ter dois planos. Nós temos o sócio estatutário do Vasco, que é sócio do clube, vota como eu sou, e, enfim, nós temos uma quantidade muito grande, muito orgulho dos nossos sócios estatutários, e os sócios torcedores. Os sócios torcedores migrarão para a SAF e o sócio estatutário fica com o Clube de Regatas Vasco da Gama. No contrato com a 777, o sócio estatutário do Vasco permanece com a prioridade de compra nos ingressos, que é o mais importante, é o que mais tem valor, é garantir que o sócio estatutário tenha sempre a possibilidade de acompanhar o seu time. Isso está garantido. Esse ano não muda nada, a partir do ano que vem. O sócio estatutário que quiser ter desconto nos ingressos, hoje ele tem 50% de desconto, vai ter uma taxa adicional que nós vamos ver como que a gente vai fazer, enfim, essa matemática, mas ele poderá, se quiser, continuar tendo o mesmo benefício, só vai ter que um desencaixe adicional para manter esse benefício, que pode ser arcado pelo clube ou pelo próprio sócio. Isso vai ser discutido agora numa reforma estatutária que nós vamos levar a cabo depois da conclusão da SAF. E a última pergunta, todo mundo esperando. Vasco já chega, a SAF chega com um novo treinador? Isso é com a SAF. Importante que você saiba, Wellington e todos aqueles que nos acompanham. Os assuntos do futebol, é importante a gente fazer essa separação para sermos corretos. Os assuntos de futebol, de agora para frente, são tratados pelo corpo profissional da Vasco da Gama SAF. Nós, dirigentes do clube, não teremos nenhuma participação no dia a dia da SAF. Isso foi um compromisso que nós assumimos com os nossos parceiros e também com o torcedor do Vasco, uma estrutura totalmente profissionalizada que vai cuidar do futebol. Essa pergunta vai ter que ser feita para os executivos da Vasco da Gama SAF, para o Josh e os executivos indicados por ele. Essa é uma pergunta que não pertence mais a nós. E nós estaremos aqui cumprindo o nosso papel, velando pelo cumprimento do contrato, garantindo que os investimentos sejam feitos e cuidando, obviamente, do legado do Vasco, dos esportes olímpicos e paralímpicos. Se você me perguntar se vai mudar o treinador do Remo, eu não vou te responder que não. Essa resposta o dirigente do Vasco vai poder dar.